Sabe quando você desperta, que você vê que você está parada no tempo? Talvez isso não tenha acontecido com você ainda, mas eu te garanto que vai acontecer. E não vai demorar muito, tá? Porque eu tenho certeza que muitas vezes você já se pegou assim. Nossa, uau, já se passaram 3 meses, 6 meses, 1 ano e eu tô ficando pra trás. E eu tô deixando de fazer determinadas coisas que são importantes pra mim. E aí, quando você vai percebendo, você já está se deixando completamente de lado. Vivendo a sua vida no modo automático, só apagando incêndio, cuidando dos outros, cuidando da casa, trabalhando naquele trabalho que talvez você nem goste. Seu corpo tá ruim, não tá legal, a sua saúde tá uma porcaria. E de repente pode ser um relacionamento ruim, saúde emocional abalada, e você se vê cada vez mais perdida. E talvez você olhe no espelho e não gosta do que vê. Fica ali só observando os seus defeitos, observando coisas que você não gosta em você e reclamando e falando, nossa, mas como eu tô gorda, como eu tô magra, como eu tô feia, como o meu cabelo não tá bom. E talvez isso já tenha acontecido algumas vezes com você, de você ter esse choque, sabe, de realidade, de olhar pro tempo. O tempo tá passando e o que tá acontecendo comigo, eu tô ficando pra trás. Eu tenho passado por uma fase de autorreflexão e eu te entendo perfeitamente. Eu sei o quanto é frustrante você olhar pra você e ver o quanto você se deixa de lado, o quanto você se abandona. E eu sei que nem é tua culpa, porque talvez você só esteja se deixando levar pela própria vida, pelos acontecimentos, vivendo no modo automático, vem naquele estilo deixa a vida me levar. Só que isso está te levando sim pra um lugar que talvez você não queira ir. Talvez você não queira chegar nesse lugar. Você já parou pra pensar? Se eu continuar da forma que eu estou em todas as áreas, ali fazer uma análise mesmo, sabe? Olhar para todas as áreas da sua vida e falar, se eu continuar seguindo por esse caminho daqui a 1 ano, como eu vou estar? Em que lugar eu vou chegar? Será que esse lugar que você vai chegar realmente é o lugar que você desejaria chegar, que você deseja estar? Nós estamos na metade do ano. É um período bem reflexivo. Eu acredito que para muitas pessoas, né, que iniciaram o ano com algumas metas, com alguns objetivos, com alguns planos, e observaram que foram se perdendo no meio desse processo, e as coisas foram ficando meio desalinhadas, você foi parando, você foi desanimando, deixando as coisas pra lá. E aí quando você chegar na metade do ano, é meio que reflexivo, né? Eu também passei por isso de alguns meses pra cá e comecei a me reposicionar no meio desse processo, porque acontece, nós somos seres humanos, e ainda mais nós mulheres, né, que temos aí alguns altos e baixos por conta dos nossos hormônios, acontece. A gente às vezes acaba se perdendo no meio do caminho. Mas eu vou te falar sobre uma coisa que é muito importante, que talvez você não tenha parado para pensar. Muitas vezes a gente para no meio do caminho e acaba desanimando, e aí você se entrega e aí quando você vai ver você já desistiu. Desistiu de cuidar do seu corpo, desistiu de cuidar da sua saúde, do seu cabelo, da sua aparência, dos seus negócios, das suas ideias, daquele curso, sabe, que você queria muito fazer, daquela faculdade que você queria muito fazer, daquele estudo que você queria se aprofundar, uma profissão que você queria, de uma viagem. Você desistiu de você e sem você perceber. Você tá entendendo agora o que tá acontecendo? Para olhar pra você um pouquinho, pra sua vida, pra você mesmo. Não, calma aí, eu não tô falando da sua vida, as pessoas que convivem com você na sua casa, as pessoas da sua família. Eu estou falando você mesma, você que tá aí me assistindo. Como que você sente que você tá? Eu acho que a gente não para, sabe, pra observar isso, a gente observa a vida dos outros, e principalmente hoje com tantas redes sociais, com essa coisa maluca da internet, as pessoas estão freneticamente olhando para a vida de outras pessoas. Se for colocar numa balança quanto você olha para os outros, o quanto você se preocupa com os outros, até mesmo inconscientemente se preocupar com uma pessoa que você acompanha na rede social, você tá lá olhando stories, olhando o feed dessa pessoa, olhando o YouTube, e você tá lá nas redes sociais olhando para a vida de outras pessoas. Mas e para você? Você tem olhado? Você tem gastado seu tempo com outras pessoas? E qual é a taxa, qual é a métrica, né, de tempo? Vamos falar de números. Qual é o tempo que você tem gastado com você? Que você tem parado para cuidar de você mesma? Que você tem parado para olhar para dentro, passar um tempo assim, sabe?
aqui em silêncio, pegar um chazinho, tomar, ficar ali na sua própria companhia, olhar pra você, olhar pra dentro. Esse vídeo vai ter alguns barulhinhos de fundo, eu não vou colocar muita edição porque eu quero que ele fique bem realzão, assim, bem conversa de amiga pra amiga, sabe? Ficar ali na sua própria companhia às vezes te incomoda e aí você não consegue, aí você coloca alguma coisa pra tocar enquanto você tá fazendo alguma coisa. Eu gosto muito de ouvir música, quem me conhece sabe, porque é uma coisa que relaxa. Mas muitas vezes eu me pego fazendo isso também. Muitas vezes eu me pego colocando vídeos longos, onde eu vou estar aprendendo algo que eu gosto muito de aprender, então eu sempre tô colocando uma aula, alguma coisa pra assistir, e eu tô me policiando nisso, eu estou observando. Por quê? A minha companhia, às vezes, precisa ser o suficiente pra mim mesma. Você percebe que muitas vezes você coloca algum ruído externo pra evitar ouvir esse barulho interno? E talvez seja isso. Talvez você precise olhar mais pra você, entender algumas coisas que está acontecendo, até porque, né? Não vou entrar muito nesse assunto, mas é importante que você olhe pra dentro. Eu sempre falo isso. E isso também faz parte desse autoabandono, sabe? Não olhar pra dentro e permitir com que esses ruídos externos tomem conta ali da sua vida. Não vou nem falar do seu momento, do seu dia, da sua vida. Ao ponto de você não olhar pra dentro, ao ponto de você silenciar e sempre deixando pra depois, sabe? E aí quando você vai perceber, você já está doente. Você já está depressiva, tá numa ansiedade, sabe? Numa síndrome do pânico, paralisada. Então, minha querida, olhe pra você. Quanto tempo você gasta nas redes sociais que você poderia estar utilizando esse tempo pra olhar pra você, pra cuidar de você, pra fazer coisas pra você. Tem um sistema no celular que calcula ali todo o período que você mexe no celular, que você está ativa. E se você for olhar, você vai se assustar. Eu tenho certeza que você vai se assustar, porque é absurdo o tempo que as pessoas estão perdendo em rede social e deixando a sua própria vida de lado. E aí você tá lá na rede social e daqui a pouco você precisa o quê? Fazer comida, limpar a casa, cuidar dos filhos. E aí cumprir as suas tarefas, suas demandas, trabalhar, enfim. E aí eu fico pensando, onde que fica um tempo pra você? Qual é esse tempo? Me responde. Acho que você não vai querer responder. Tenho certeza que não. Porque não há tempo, sobra tempo pra você. Não sobra tempo pros seus sonhos. Você vai vivendo esse autoabandono, você vai se abandonando, vai se deixando de lado, vai se anulando até o ponto que você some. E cadê você? O que foi que restou de você? E algumas mulheres levam um período muito grande pra cair a ficha, sabe? Pra despertar pra isso. Muitas se despertam em tempos, mas não fazem nada pra mudar. A questão aqui não é você chorar pelo que já passou. Não é se lamentar por você estar assim, se abandonando, por ter se deixado de lado. Não é. A questão aqui é você entender que sempre há um recomeço. O maior erro que você pode cometer é olhar pra essa situação e não fazer nada, sabe? Não fazer nada pra mudar. Continuar do jeito que tá. E continuar ali, olhando pra vida dos outros, cuidando dos outros, se preocupando com os outros e você se anulando e se apagando a cada dia. Vai chegar ao ponto que você vai sumir. Sim, e nós não sabemos o que vai acontecer. Pode vir uma doença física, pode vir uma doença emocional, porque o seu corpo, ele vai te lembrar do quanto você se esqueceu dele. E pode parecer fútil, pode parecer uma coisa muito supérflua, sabe? Ai, Dai, não, eu só tô aqui vivendo meu dia a dia e depois eu vejo, depois eu faço, depois eu me cuido, depois eu olho pra isso, depois. E aí quando você vai ver, a vida já passou. Você só tem uma vida. E o que você tá fazendo com ela? O que você faz com você, com o seu corpo? O que você faz com a sua mente, com o seu coração? Porque tudo isso existe, é real. Não é clichê falar sobre isso. Você tem um coração, você tem uma mente, você tem um corpo. E o que você está fazendo com tudo isso? Aonde que você vai chegar se você continuar do jeito que está? Qual é o caminho que você está? Qual é a chegada? Qual é esse lugar? Como que é esse lugar? Observa. Começa a observar. Se eu continuar do jeito que eu tô, eu vou continuar seguindo por esse caminho. Se você continuar do mesmo jeito, vivendo a vida do mesmo jeito que você está vivendo, daqui a um ano, como você vai estar? Como que é esse lugar? Quais são as pessoas? Como você se vê? Tenta se ver, sabe? Imagina, usa a criatividade agora. Imagina agora você se olhando no espelho daqui a um ano.
como que você vai estar se você continuar da forma que está? Será que você vai gostar do que vê? Será que você vai olhar pro espelho e vai falar, tô linda, maravilhosa, uma baita de uma gostosa? Será que você vai falar isso de você mesma? Nas suas rodas de conversa, você vai se achar uma mulher inteligente, intelectual. Talvez não seja isso exatamente o que você quer, mas dentro de você existe uma versão sua desenhada, projetada dentro da sua mente, que você gostaria de ser, que tá bem guardadinha aqui. E será que se você continuar do jeito que está, você vai realmente se tornar essa versão tão sonhada que está dentro de você? Então eu vim aqui, minha querida, para conversar com você sobre isso. Porque eu precisava te dar esse choque de realidade. Acorda, acorda, acorda. O tempo tá passando. E o que você tá fazendo? Aonde você tá perdendo o seu tempo? Você está ganhando tempo ou está perdendo tempo? Você está investindo tempo em você? Ou você está perdendo tempo com outras coisas, perdendo um tempo de vida precioso que era para você estar gastando com você, investindo em você? Pensa, se você investisse todo o tempo que você investe em tantas outras coisas, coisa de rede social, TikTok, videozinho, shorts, fica lá, ó, passando vários vídeos, vendo fofoca, a vida dos outros. Se você usasse esse tempo pra você, imagina só, daqui a 6 meses, o que mudaria? O que mudaria? Eu não consigo conversar com você na superficialidade. Eu preciso te levar para um outro nível de consciência, porque eu vivo isso todos os dias. Renovação da mente é tão importante, porque sem isso você continua a mesma pessoa. E é tão importante essa transformação de dentro para fora. Nada muda de fora para dentro. Não adianta você tentar mudar externamente se dentro tá tudo bagunçado ainda, né, amiga? Então eu vim aqui para conversar com você como se a gente estivesse aqui, ó, juntinha, frente a frente, para te dar esse estalo, sabe, esse choque de realidade, para que você desperte. Porque, minha querida, a vida tá passando e você tá aí. O que é que você tá fazendo com a sua própria vida? Vai chegar daqui a alguns meses, você vai olhar e vai falar, não acredito. Você vai se lamentar. Eu tenho me despertado muito para isso e eu vim aqui e falei, não, eu preciso falar para elas isso. Preciso compartilhar. Eu senti muito que eu precisava gravar esse vídeo, sabe? Porque eu sei que vai falar com alguém. Eu sei que eu preciso cumprir com a minha missão aqui de despertar você. Eu tenho vivido esse despertamento na minha vida e eu não quero ver você pra trás. Eu não quero ver você daqui a alguns meses frustrada, chorando, se lamentando, desanimada, adoecendo. Quero ver você vivendo na sua melhor versão dia após dia, realizando seus sonhos, conquistando seus objetivos, alcançando os lugares altos que você deseja alcançar. Nada está perdido. Recomece. Recomeços, eles fazem parte da vida. Às vezes a gente cai, às vezes a gente desanima, mas o que você não pode fazer é parar. Volte, retome o caminho. E eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, porque você merece, tá? Você merece ser feliz. Você merece o melhor. E é isso, eu vou me despedindo de vocês aqui. Um abraço, com muito carinho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Passei tanto tempo esquecendo de mim, fazendo do outro meu próprio jardim. Sorri por fora, chorei em segredo, vivi me anulando, vivendo com medo. Fui abrigo, fui colo, fui direção, mas um vazio tão grande no coração. De tanto cuidar sem me perceber, quase esqueci que também sou mulher. Mas a vida me chama